Boa noite. Nessa noite de sábado, 21 de agosto, aqui estou mais uma vez para uma pequena live. Boa noite a todos. Eu agradeço a cada um de vocês que vão assistir essa live. Talvez não estejam agora ao vivo, mas que em alguns momentos vai comparecer. Vai participar, vai entrar, vai estar junto com a gente. O assunto de hoje, o tema de hoje, que eu tenho escolhido, é um tema que tem sido muito falado nas redes sociais. Boa noite, Marlene. Boa noite, Caleb. Tem sido falado demais. Tem sido comentado, tem sido criticado, tem sido alvo até de zombaria, de escárnio. E muitas vezes nós nos sentimos querendo entender o porquê de tanta dificuldade com relação a esse tema. Amo a Deus, amo a pátria e amo a família. Será que existe alguma coisa errada em a gente amar a Deus? Será que tem alguma coisa estranha da gente dizer que a gente ama a nossa pátria, ama a nossa bandeira, ama nosso país, ama nosso povo, as nossas origens, a nossa cultura? Será que tem alguma coisa errada a gente falar que ama a nossa família, que faz tudo por ela, que está junto dela no que der e vier, que vivemos para ela, estamos juntos com ela e podemos louvar e agradecer o nome a Deus, de Deus através disso? Então, quando a gente fala que a coisa importante é Deus, é a nossa pátria e a nossa família, nós estamos dando honra a quem merece honra. Em primeiro lugar, realmente, é o reino de Deus. Em primeiro lugar, é o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial. Em primeiro lugar, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que está conosco em todos os momentos, como diz Salmo 139, se suba aos céus, lá estás. Se faço a cama lá no mais profundo abismo, tu lá estás também. Será que existe alguém nessa face da terra que ainda questiona a veracidade da existência de Deus quando se vê muito que ele tem feito ao redor do mundo, que ele tem criado? Claro que não, não é? Claro que não. É lógico que nós estamos pensando num Deus em que as pessoas creem, em que as pessoas buscam um significado para a sua vida. De um pai protetor, de um pai celestial, de um pai bondoso, de um pai amigo, de um pai amoroso, de um pai que dá graça, que dá bondade, que dá misericórdia, que dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente fala que ama a Deus, é porque nós vemos nele a pessoa exata, a pessoa perfeita para cuidar da gente. E também nós vemos, quando a gente fala que a gente ama a nossa pátria, a gente fala que a gente nasceu num berço, a gente nasceu num país, numa localidade, em que quando a gente vê alguém falar, alguém reclamar, alguém dizer alguma coisa da nossa terra, da nossa cultura, do nosso povo, a gente fica extremamente magoado. Extremamente magoado. Todos os países têm seus lados fortes e seu lado fraco. E o nosso país, a nossa nação brasileira, ela é uma nação de paz, de grandes terras, de um povo alegre em meio ao sofrimento, de um povo que está sempre enxergando o amanhã com alegria, com otimismo, está sempre mais feliz, mais alegre, sempre sorridente. É o país do futebol,
É o país da alegria estampada, do esporte, das lindas e maravilhosas praias. Já tive a oportunidade de ir em várias praias do Brasil e ver como é maravilhoso o nosso solo brasileiro, o nosso hino nacional, a nossa bandeira brasileira. Será que existe alguma coisa errada da gente dizer eu amo a minha pátria? Eu quero que a nossa nação ela continue sendo verde e amarela. Irmãos, e quando a gente vê também alguns criticando a família, acreditando que existem formas de famílias múltiplas, que é diferente daquela que nós aprendemos na palavra de Deus, que é a família tradicional, como alguém pode dizer que existem outros tipos, outras formas de ser família, quando Deus criou homem e mulher? Obrigado, Joel, por estar assistindo, que Deus te abençoe. Deus criou homem e mulher para que desse homem e dessa mulher se multiplicasse, crescer e multiplicar e tivesse filhos e tivesse uma geração, tivesse descendentes. Será que é muito errado falar isso? Será que nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão banalizando até mesmo a criatura que Deus criou e que, de uma certa forma, não é daquele jeito, não é daquela forma, tem outras formas melhores que Deus criou? Tem pessoas acreditando que o que Deus fez não é o melhor para o homem. Então, eu gostaria de ler um versículo aqui da palavra de Deus, Salmo 22, no versículo... Salmo 22, versículo 28, que diz assim: pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. É difícil o povo aceitar e entronizar esse pensamento do salmista, que do Senhor pertence a terra e todas as nações. Então não tem como você dizer que a nação brasileira, ela não é cuidada por Deus. Está escrito aqui, Ele que governa as nações. Vou ler outro versículo de Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, 12 diz assim, olha, um versículo muito conhecido. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha que bacana. Muitos pastores, existe até um tipo de adágio, né, que fala assim, o Brasil é do Senhor Jesus. Alguns concordam, outros não concordam com essa frase, mas aqui está dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando levanta uma pessoa para falar que Deus é que rege essa nação, o Deus, ele é o Senhor dessa nação, aí ele é criticado. Aí ele é muito criticado. Ele é zombado, ele é escarnecido. Ele é uma pessoa fundamentalista. Olha, Salmo 33, 12. Guarda aí, lê na sua Bíblia lá. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Irmãos, presta atenção. Será que a nossa nação está sendo feliz? Será que a nossa nação está tendo essa alegria de dizer que ela pertence ao Senhor, que é o Senhor que cuida dela? Então, essa live de hoje, ela está falando exatamente isso. Tem mais um versículo, tá? 144, Salmo 144, 15, que diz assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo que Deus é o Senhor. Está muito claro aqui. O salmista aqui, no Salmo 144, que é um salmo de Davi, está falando, bem-aventurado é o povo que Deus é o Senhor. Portanto, a gente crê que na soberania de Deus, a nossa nação é protegida.
A nossa nação está sendo cuidada por Deus e está sendo feliz, porque bem-aventurado significa feliz. Eu não sei se meu convidado já chegou até esse momento na live, mas nós temos aqui, vamos fazer uma oração. Vamos orar, ore aí também, Dionísia, Joel, ore aí, Fábio, Caleb, ora aí vocês que estão assistindo. Vamos orar por nossa nação agora? Vamos orar por aquelas nações que estão sofrendo? Vocês sabem que tem muitas nações que estão sofrendo, não é? Estão sofrendo várias questões, não é só a pandemia, nem o Covid-19, nem a ausência de vacina, nem aumento da Covid, nem aumento dessa variante, mas sofrendo outras consequências dos desastres naturais. Estão sofrendo outras consequências, que são os governos. Vamos orar. Pai, graças te dou, Senhor, por esses momentos aqui na tua presença. Em nome de Jesus, eu te agradeço por aqueles que estão ouvindo esse clamor. Nós necessitamos, Pai, que tu cuide da nossa nação, que tu cuide do nosso povo. Tua palavra é clara que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Ajude, Senhor, as pessoas a compreenderem e a temerem a ti, a buscarem em ti a solução para todos os problemas, as angústias, as dificuldades que temos atravessado e que nós possamos confiar e continuar confiando, confessando e acreditando que tu está cuidando dessa nação. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, e a sua família? Como está a sua família? Como que você tem enxergado esses momentos difíceis com a sua família, com a pandemia, com as dificuldades em geral, com a dificuldade de ir para a igreja, com a dificuldade de cultuar o Senhor, muitos com dificuldade e ainda não começaram as aulas, muito tempo, mais de ano, sem poder ir para a escola, sem poder sair de casa, sem poder se reunir dentro da escola para poder estudar, estudando dentro de casa, muitos desanimados, sim, tendo muita ansiedade, frustrados, tristes, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças apresentando até alguns tipos de doença, enfermidade, como fobia social, como depressão, como vontade de sumir, de desaparecer, de morrer. Alguns com dificuldades extremas na aprendizagem, porque não consegue aprender. O que ele sabe é alguém que ensina para ele, mas se ele não tem quem ensina, está muito complicado. Então a sua família também está sofrendo os impactos desses tempos do fim, não é? E nós sabemos que tudo isso são sinais da graça e da misericórdia de Deus que Ele tem para o seu povo, para que nós venhamos a nos despertar. Irmão, nós temos aí um desafio aí, que a internet, as redes sociais, principalmente Instagram, Twitter, Facebook e outras redes sociais, os WhatsApps que são mais pessoais, eles estão fazendo com que nós evangélicos, os evangélicos em geral, os irmãos em Cristo, nós possamos no dia 1º de setembro fazer um jejum pela nossa pátria, fazer um jejum pela nossa nação, buscar em Deus a resposta para todas as nossas questões e colocarmos diante de Deus em atitude de humildade, de submissão, em atitude de reverência com Deus, aquele que pode todas as coisas, fazer um jejum nacional pela nossa nação. E no dia 7 de setembro estão sendo convidados a estarem nas ruas, exatamente para que o povo brasileiro se una para exatamente dizer e mostrar isso aí, que nós amamos a nossa pátria, que nós amamos a Deus e que nós amamos a nossa família. Eu vou chamar o convidado aqui, eu não sei se ele vai responder imediatamente, não é? Mas eu vou convidar ele para entrar. Eu não sei se ele vai conseguir entrar agora, tá? Eu gostaria que ele já estivesse aqui para ver se a gente consegue falar com ele, mas eu ainda não tive com ele ainda.
Eu gostaria de saber se ele já está online, se ele já pudesse entrar para a gente conversar um pouco sobre essas novidades que estão acontecendo aí, mas ainda não chegou. Eu gostaria de saber se ele está online. Então, mas no momento ele não entrou ainda. Aguarda só um pouquinho, gente. Eu não sei se ele vai conseguir entrar, né? Mas até agora nele não apareceu. Mas eu gostaria de dizer para ele que eu tô aguardando ele entrar, tá? Mas enquanto isso, nós vamos orando e confiando que Deus sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele está na frente de todas as coisas. Irmãos, eu sei que é um assunto que traz muita inquietação para nós evangélicos. Geralmente o evangélico ele tem uma posição firme, convicta, determinada sobre várias situações. Mas nós sabemos também que o evangélico ele preserva, ele gosta de sentir paz naquilo que ele está fazendo. E muitas vezes nas suas determinações, nas suas posições, nos seus princípios bíblicos cristãos, ele evita certos ambientes, ele evita certas polêmicas, ele evita discussões tolas, que a Bíblia fala sobre isso, não é? Mas a gente sabe que nesses últimos tempos, principalmente a inquietação que o nosso povo está sentindo com relação à corrupção, com relação à dificuldade que o povo está tendo em aceitar tipos de coisas como o aborto, como a maconha, como as drogas, como outros princípios que não tem nada a ver com o evangelho e que é aquilo que a gente não crê que é o correto diante de Deus. Então essas coisas, elas têm trazido muita inquietação. Como o Fábio Germano falou aqui, o Brasil corre risco, está correndo risco, ou seja, clamar ao Senhor. Nós estamos correndo risco de nós termos a nossa voz calada, silenciada. Nós corremos risco de nós não podemos mais pregar, de nós não podemos mais ter disciplina na igreja, de nós não podemos ser seletivos com relação àquilo que a Bíblia não mostra que é correto. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que nós precisamos vigiar, orar, mas também agir. Então, nessa noite, eu gostaria de levar os irmãos a pensarem sobre isso, a pensar em suas igrejas, em seus congregados lá, em seus membros, em seus amigos, parentes, que realmente amam o Senhor, que está buscando no Senhor a resposta a todas as situações difíceis que estamos enfrentando. Mas também nós não podemos nos calar mediante as dificuldades que poderá acontecer em nossa nação se nós não nos unirmos em oração e não tivermos um só propósito, que é amar a Deus, a família e a nossa pátria. E nós cremos que o Senhor Jesus, ele vai nos ajudar nesses momentos difíceis e complicados. Para isso, é necessário que nós possamos não calar a nossa voz, participar da melhor maneira que a gente puder, com toda a decência, com toda a ordem, com toda a prudência, para que nós possamos ter, então, uns bons dias na nossa nação brasileira e que possamos ser realmente felizes. Eu creio
que Deus está com você, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma direção para você, para sua igreja, na sua família, e que jamais nós venhamos a crer que o pior está para acontecer, mas que Deus tem uma resposta para todas as coisas, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, guardar você, guardar sua família e mantenha firme a sua fé. Convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Infelizmente, o meu convidado não apareceu. Em live online tem essas coisas. Às vezes cai a conexão e nós não ficamos sabendo. Mas uma outra oportunidade a gente volta a falar do tema, porque essa questão vai perdurar até acontecer a marcha, a passeata no 7 de setembro, e nós iremos então ter essa oportunidade para falar mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus abençoe a sua igreja, os seus irmãos em Cristo, e que a palavra do Senhor ela seja viva e eficaz em nossas vidas. Deus abençoe, uma boa noite, um bom domingo na presença do Senhor. Amém. Tchau.